3, 2, 1, go! Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Quem fala é o Márcio do meio do seu e do nosso canal Sempre Fla. Estou chegando aqui com polêmica, para poder falar dessa situação aí, né, do Ninho do Urubu, né, que começou a azedar, né, essa confusão do Pedro e seu treinador Felipe Luiz. A culpa é de quem? Quem é o culpado? Quem está certo? Quem está errado, galera? Deixe as suas opiniões aqui embaixo nesse vídeo curtinho que estou fazendo, que é extremamente importante, né? Que isso não acabe com um bom ambiente lá que está instalado nos jogadores ali do Flamengo, né? Até porque o Mengão vem bem no Brasileirão, onde lidera, avançou de fase na Copa do Brasil e também na Libertadores da América. Sabemos também que o Pedro ficou 7 meses sem jogar, né? E ausente por motivo de contusão bem grave no seu joelho. O Pedro anteriormente já teve problemas com outros profissionais como Rogério Ceni, Sampaoli e até mesmo com o ex-zagueiro Davi Luiz, que lhe cobrava mais empenho nos treinos. Mas é aquele negócio, quando o jogador está em campo e a bola está entrando, aí tudo vai ficando abafado por baixo do tapete. Mais uma hora estoura, e foi exatamente isso que aconteceu. Tivemos agora mais recente, né, o problema dos treinamentos, que parece que o Pedro e o nosso grande artilheiro não estavam se empenhando nos treinamentos, e isso evidentemente comandava muito o Felipe Luiz, né, que não podia deixar de falar isso em público, porque toda a mídia falada, escrita e até a nossa imensa torcida já especulava o porquê de Pedro não jogar e não tinha sequências. E acabou estourando nesse último final de semana a resposta do porquê Pedro não vinha tendo chance com o Felipe Luiz. Aconteceu. Felipe Luiz deixou o jogador de fora da relação contra o São Paulo, e a priori, né, está também de fora da relação para a partida de amanhã, quarta-feira, com sucesso na Vila Belmiro, lá em São Paulo. Galera, o técnico Felipe Luiz viu seu trabalho de liderança moral como treinador e tudo por água abaixo. E o desempenho do jogador nos treinamentos era muito fraco, não se empenhava, né? Não corria, não evoluía tecnicamente, fazia corpo mole e ainda era debochado. E também era monitorado de pertinho e nunca estava dentro de ser capacitado a ficar à disposição. E com moral o Felipe Luiz teria para cobrar parte física e técnica de outros jogadores ali, tendo o Pedro fazendo isso dentro de campo nos treinos, em frente o treinador e aos demais atletas que se empenham no máximo para ter a sua chance e oportunidade. Para mim, Felipe Luiz teve muita coragem e personalidade, né? No futebol, o que se mais espera de um treinador é a verdade na cara, na lata e em público. Doa quem doer. E foi exatamente isso que Felipe Luiz fez. Lá na Europa, sim, né? Aquela Europa que todos nós elogiamos, né? A conduta é sempre certa de seus clubes e o modo de agir, de pensar e de colocar em prática. E aí, raríssimas vezes fazemos isso ou agimos assim. E aí veio o Felipe Luiz, super sincero e profissional, e todos vêm criticando. Faça meu favor, turma de despeitados e cagões que não tiveram peito ou coragem de ter feito o mesmo em seu passado como treinadores. Felipe Luiz chamou a atenção com veemência, mas deixou bem claro que o artilheiro que ele precisa não está fora, está ali dentro do grupo. E quando se empenhar e estiver bem em todo sentido, tecnicamente, fisicamente, é claro, ele estará dentro de campo e como titular, disse o treinador, né? Contudo, ainda como jogador, é claro. Tudo isso não depende de ninguém, apenas dele e Pedro. E aí é saber se ele vai querer, né? Se não tiver nenhum empresário atrás dessa confusão aí, querendo tirar lucro, né? A direção, através do Boto, né? Que prova a cada dia, né, após dia, que é muito mau diretor técnico, né? Porque ele deixou vazar ali em entrevista a vontade de vender o Pedro e disse que se pintasse uma proposta de 15 milhões de reais ele venderia, mas que era muito difícil. O jogador se sentiu desprestigiado e ficou frágil, sentimental, carente e quis ser mimadinho, né? E aí que eu falo, né? Isso tudo ele teria que ter com a esposa dele. No Flamengo, ele tem que receber um salário, pago em dia, né? E o Flamengo dá todas as assistências para ele, glamour, status de grande jogador, staff, né? Joga nos maiores clubes do mundo, né? Tudo de bom. O Flamengo faz tudo por ele e é a obrigação. E o Pedro também tem que ter a obrigação dentro de campo. Volta por cima e o querer ficar é do Pedro. Agora, em campo, é o jogador que tem que render e o treinador fora que escolhe nos treinamentos melhores. E por hora, o Pedro não está entre os melhores, galera. De quem é a culpa? Realmente vocês acham que seria o Felipe Luiz?
conforme ele fez, né? Ou deveria ser da direção com um boto, né? Ou até mesmo na alçada do presidente BAP. Mas de fato o que aconteceu foi que o Felipe Luiz chamou toda a responsabilidade para si próprio e deu uma entrevista coletiva e afastando o jogador. Isso foi logo após essa vitória de 2-0 contra a equipe do São Paulo. Eu espero que se chegue a um acordo, uma conclusão sensata e admirável entre os dois e que tenha uma conversa de maneira taxativa e franca. De um lado, Felipe Luiz, o treinador, e do outro lado, Pedro, o nosso artilheiro. E antes de colocarmos em xeque o profissionalismo do Felipe Luiz ou a desobediência de Pedro, ter que cobrar sim, colocar no muro essa questão do diretor de futebol, o tal do Boto, que chegou cheio de marra, de polpa e até agora só comprometeu e tumultuou todo o elenco, o conjunto. De fato, não vamos conseguir no mercado um jogador tão grandioso como Pedro, um homem-gol, mas mimar jogador não podemos. Eles ganham demais, né? São ricos, são milionários e com salários em dia catastróficos, né? E como eu falei, mimar é pra papai, mamãe e a esposa. E nessa queda de braços, de diretoria, treinador, né? E Pedro, eu vou ficar com a atitude do treinador Felipe Luiz, que parece que foi o que se podia fazer de melhor, e foi a verdade, a transparência. O peso não podia ficar só nas costas de quem afasta o jogador por indisciplina ou com conduta desrespeitosa nos treinos. E tendo o outro lado que o Pedro se resolva e, por que não, uma entrevista coletiva pedindo desculpa ao treinador, à direção e, em principal, aos colegas de elenco. E aí sim, tudo terminaria em paz. Não há vencidos se não tivermos vencedores, e não há derrotados se não tivermos se entregando de corpo e alma e coração nos treinos, galera. Vou ficando por aqui, né? E peço que se inscrevam no canal Sempre Frá e deixe seus likes, comente nos vídeos sobre essa polêmica, acione o sininho das notificações e compartilhem pra geral. Um enorme beijo em seus corações, obrigado pelo seu carinho, apoio, audiência e atenção. Isso aqui é Sempre Frá, valeu!